Bela Lopes, eu sou do blog Brincando de Escritora. Hoje a gente tá aqui no meio da semana, normalmente os vídeos ali saem pro domingo, mas quando surge alguma coisa extraordinária eu apareço aqui na quarta-feira, não é mesmo? É mesmo. E qual é a coisa extraordinária, você deve estar se perguntando. A coisa extraordinária, eu te respondo, é que eu terminei a série dos Bridgertons, da Julia Quinn. São 8 livros no total e mais um livro extra que eu li pelo Kindle, que é de epílogos extras e um conto. Então são 8 livros oficiais da série mais um extra, então são 9 no total. Vou explicar a minha história com essa série gigantesca que eu levei uns 2 meses pra ler, os 9 livros. Primeiro eu li 2 livros juntos, os 2 primeiros, aí depois eu li um por semana e os outros 2 últimos eu li... Não, os últimos 3 últimos eu li na mesma semana? Não sei, mas foi tipo uns 2 meses aí, vai, vamos chutar isso. Eu comentei recentemente aqui no canal que eu tava querendo começar a ler romances de época, e vocês me indicaram muito a Julia Quinn. E aí, vocês falaram que o mais conhecido e o mais legal era o Duque e Eu, que eu não sabia que fazia parte de uma série. Mas aí eu descobri quando eu joguei na Amazon pra ver o preço. E aí eu vi que fazia parte de uma série e tal. E aí me veio um negócio assim na cabeça, eu falei, eu acho que minha mãe tem essa série de livros. Mandei mensagem pra minha mãe, mãe, por algum acaso você tem o Duque e Eu, da Julia Quinn? Aí minha mãe, eu tenho a série toda. Mas na verdade ela tinha mandado uma foto e tava faltando só o Duque e Eu, mas o Duque e Eu tava na casa da minha tia, porque ela tava lendo. Aí minha mãe recuperou o Duque e Eu, e aí eu fui pegando os livros com a minha mãe. Esses livros são da minha mãe, não são meus, exatamente por isso, inclusive, que eles não têm post-it. Porque eu não vou marcar o livro alheio, né, galera? Os livros são da minha mãe. Eu tentei roubar? Sim. Eu joguei verde pra colher maduro do tipo, mãe, talvez seus livros não voltem. Ela ficou brava. Não vamos julgá-la, mesmo eu também ficaria. E aí eu comecei a ler o livro. E aí, quando eu comecei a ler o livro, me informaram-me que ia ter a série na Netflix. Isso, né, mais ou menos aí uns 2 meses atrás. E aí eu fiquei, agora eu fiquei mais interessada ainda. E aí eu coloquei na minha cabeça, porque não tinha data de lançamento ainda. Agora já tem fotos oficiais, já tem data de lançamento e tal. Mas aí eu coloquei na minha cabeça que eu precisava ler a série toda antes do lançamento da série da Netflix. Por mais que a série da Netflix primeiro vá focar no Duque e Eu queria conhecer a série inteira, poxa. E quando eu ponho uma coisa na minha cabeça, principalmente alguma coisa assim literária, eu só sossego quando eu termino, não é mesmo? É mesmo. E aí eu, né, terminei os 9 livros dos Bridgertons e semana passada, enquanto eu estava lendo o último livro, foi quando eu tava lendo, foi no dia que eu comecei a ler o 9º livro. Saíram as informações oficiais. Já tinha algumas fotos, mas eram fotos vazadas, tipo de behind the scenes e tal. Mas aí saíram as fotos oficiais. E saiu a data de lançamento, que vai ser no Natal desse ano, no dia 25 de dezembro, lá na Netflix. E aí, beleza, eu fiquei mais animada ainda, porque eu gostei muito dessa série. Fazendo uma média, eu sou de humanas, mas... Cadê minha calculadora? Vai, vamos chutar que essa série ficou aí, mais ou menos, com uma média de... Não faço ideia. Aí eu fui usar a calculadora do computador. Porque o celular eu uso pra gravar, né, no caso. Mas eu sou de humanas. Mas enfim, a média da série pra mim ficou tipo 3,8 em 5. Vamos arredondar para 4? Vamos arredondar para 4 porque sim, porque eu quero. Porque é mais fácil. Digamos que dos 9 livros, a média deles de estrelas que eu avaliei foi 4. Teve livro com 3, teve livro com 4,5, teve livro com 5. A maioria ficou com 4, na verdade, então a média ser 4 faz muito sentido. É uma série que me surpreendeu muito. Tem alguém mexendo com obra na rua, vocês me desculpem, mas essa é a realidade. Vamos por partes. A série, de forma geral... Né? Sério? Eu vou voltar a falar, vai voltar o barulho. Enfim, eu vou superar, vocês também vão superar. Vamos fazer esse acordo? Vamos. É corrida, eu tenho um pouquinho de tempo pra gravar, menos tempo ainda pra editar, então vamos lá. A série, de forma geral, fala da família Bridgerton, que é uma família com 8 filhos, e por isso que nós temos 8 livros, que é um livro para cada filho. A matriarca da família é a Violet, e ela quer casar todos os filhos dela, que eles sejam tão felizes quanto ela foi no casamento dela. O marido dela faleceu antes dos livros começarem, né, o que era o... como é que chama? O que era o Visconde da família, né? Ele era o Visconde, faleceu e tudo mais. E aí o livro começa com o Duque e Eu, que é o livro da Daphne. São 8 filhos e no final... Não, no começo, minto. No começo de cada livro tem a árvore da família, mostrando bonitinho quem é quem. Então, tem a Violet e o Edmund, que eram os, né, da família. Mas o Edmund faleceu antes da história começar, de fato.
E aí nós temos os livros todos. O mais velho da família é o Anthony, depois tem o Benedict, aí vem o Colin, depois vem a Daphne, a Eloise, a Francesca, o Gregory e por último a Hyacinth, que é a mais nova. Beleza. Inclusive Hyacinth foi um nome que me deixou revoltadíssima. Mas enfim, faz parte. Gente, eu vou lá fechar a janela, esse barulho tá me matando. A ordem dos livros não segue a ordem da idade dos irmãos, porque naquela época a mulher ficava muito mais velha antes do homem, no sentido de que o homem podia resolver casar lá com os 30 e tantos dele, que seria aceitável, enquanto que a mulher que se passasse do 23 já era considerada velha e uma solteirona. Vale lembrar que a gente tá falando de um romance de época. Que, tipo assim, os livros, o primeiro deles, quer ver? Se passa em 1800 e pouquinho. Então, a gente já consegue pensar o quão diferente eram as coisas na época. E a gente precisa levar isso em consideração. Porque tem muita coisa que irrita a gente, porque a gente pensa, putz, isso é inaceitável. Mas isso é inaceitável hoje, em 2020. E mesmo assim, muita gente continua fazendo o que é muito problemático. Mas, naquela época, era aceitável. Tipo, achar que com 23 anos a mulher era uma solteirona. Eu ia ser a desonra da família, velho. Mas enfim, então por isso que a ordem não necessariamente bate com a idade, mas sim com a idade de casamento. Beleza, no primeiro livro que a gente tem é o Duque e Eu, então ele não é sobre o Anthony, que é o primeiro dos filhos, mas sim sobre a Daphne, porque ela é a primeira mulher das filhas, ou seja, ela é a primeira que tem que ser apresentada, né, em Londres para arranjar um marido, porque é assim que se baseiam os livros. Existe uma temporada em Londres com vários bailes e apresentações para que os homens respeitáveis conheçam as mulheres respeitáveis. E a história rola em volta da Daphne e do Simon. O Simon é o Duque em questão. E ele tem vários traumas no passado dele em relação ao pai dele, em fato dele não querer ser Duque, sobre a linhagem dele e tudo mais. É uma história muito legal, que vai ser a que vai dar base pra série da Netflix. Eu quero ver como é que a Netflix vai fazer isso. Porque, vale comentar, eu fiquei muito surpresa quando eu descobri que essa série inteira tem um quê de New Adult, porque eu nunca tinha lido romance de época que não fosse realmente de época, tipo Jane Austen, que foi escrito recentemente como um romance de época. E esse livro, galera, tem muitas cenas pra maiores, não só esse, todos. Então me pegou de surpresa, mas é muito bem escrito, não é, enfim, não é fora do contexto. Mas enfim, então aqui a gente tem o Simon, que é o Duque de Hastings, com a Daphne, e como a história deles vai se desenrolar. O livro ficou com 4 estrelas, ele não é ruim, mas eu achei uma parte dele muito enrolada, e eu acho que isso continuou na série inteira pra mim. Todos os começos de série eu achei, da série não, todos os começos dos livros dessa série eu achei um pouquinho lento, basicamente. O Simon também é muito dramático, muito visceral, mas conhecendo a história dele e o por trás dos traumas dele, algumas coisas fazem sentido. Então, quando você entra realmente na história do livro, você se deixa levar por esses dramas. Depois, o segundo livro que eu li, né, que é o segundo da série, é O Visconde que Me Amava. Esse, sim, é sobre o Anthony, que é o mais velho, e ele tem o direito ao título da família por ser o primeiro filho homem, porque o título não passava para as mulheres. Vamos lembrar, né, que é 1814 que se passa aqui, enfim. Esse livro é sobre a Kate e sobre o Anthony. Esse livro ficou com 3 estrelas pra mim, mas eu vou explicar o motivo. Assim, eu fui olhar no meu Scooby, na verdade ele ficou com 3,5, vai, não chega a ser 3 exatamente. Mas eu achei muito repetitivo se compara com esse daqui. Porque o drama dessa história aqui é que o Anthony, ele não quer se apaixonar, ele tem alguns... Na verdade, ele quer casar porque ele quer ter um herdeiro, com toda essa baboseira de que precisa ter um herdeiro pra continuar o título na família e tudo mais. Só que ele não quer se apaixonar pela pessoa por quem ele vai se casar. Ele quer ser feliz, mas ele não quer se apaixonar. Mas é óbvio que ele vai se apaixonar, senão não teria livro. E ele tem um trauma também no estilo do Simon. E eu achei esses 2 livros muito parecidos. E o Simon é muito amigo do Anthony, e o Anthony é muito amigo do Simon. Os dois não tem alguma relação meio um pé atrás com o casamento que os dois têm que arranjar. Mas um não queria tanto, o outro queria, mas aí tem, entendeu? Eu achei muito parecido e eu li direto. Eu li esse e depois eu li esse. Então, eu acho que na minha cabeça ficou rolando muita comparação e aí esse acabou sofrendo perda de uma meia estrela com isso. A Kate é ótima,
a personagem que faz parzinho com o Anthony, mas o drama dele acaba chamando mais atenção durante o livro do que de fato eles se apaixonando e gerando a história. E gerando herdeiros depois também, né? Porque o povo pra gerar essa família, viu? E aí a gente chega no meu livro favorito da série, meu favorito dos 9 livros, é Um Perfeito Cavaleiro, que é a história, ai gente, do Benedict. O Benedict e a Sophie, que recentemente eu descobri que é Sofia e Sophie é só o apelido. Pois é. Gente, esse livro, ele é baseado no Conto de Fadas da Cinderela. E eu não sabia. Quando eu li esses 2 primeiros, eu dei uma desanimada legal de ler o resto da série, porque eu achei muito parecido. E depois eu fui conferir no meu Scooby, uma pessoa comentou isso pra mim, tipo, Bela, vai lendo pausadamente, porque, poxa, é a mesma família, a mesma autora mesmo, então algumas coisas podem soar cansativas. Então eu fiquei com isso na cabeça, e por isso que eu decidi que eu ia ler um por semana. Depois eu mesma burlei a minha regra, mas né, eu burlo minhas regras. E aí, eu já tinha desistido de ler o resto da série, eu talvez leria, sei lá, ano que vem, quem sabe, não sei. E aí uma pessoa, mais de uma pessoa comentou, o terceiro livro é estilo Cinderela. Aí meu lado Disney falou, eu preciso ler Quem Liga Pro Resto, eu quero, me dá. E aí eu fui ler o livro. E, gente, esse é o meu favorito por N motivos. A Sophie, ela não é uma dama da sociedade, porque ela era uma filha ilegítima. Então a madrasta dela meio que fez a vida dela um inferno, transformou ela numa gata borralheira, que ela tinha que trabalhar e tal. O pai dela faleceu, mas ele nunca tinha falado eu sou o pai dela, porque ela era uma filha ilegítima. Então ele cuidava dela e tal, mas sem de fato demonstrar para a sociedade que ela era filha de uma pessoa importante ali na sociedade. Então ela foi sempre excluída disso. Quando ela teve a idade, né, que podia sair de casa, porque ela não era mais interessante pra madrasta, porque o dinheiro não ia continuar chegando pra ela, ela saiu de casa e tal, e foi pra outro contexto. Só que o tchan da história é porque antes disso tudo, ela escapa pra um baile na casa dos Bridgertons. E ela conhece o Benedict, só que é um baile de máscaras, então ela não fala o nome e tal, mas eles têm aquele amor à primeira vista e tudo mais. Anos depois, ela tá trabalhando como empregada e o Benedict encontra com ela, mas ele não reconhece. Mas ela sabia que era o Benedict. Então ela fica meio com o pé atrás, tipo, poxa, ele não me reconheceu, então talvez tenha sido bom só pra mim. E o Benedict, por outro lado, ele não quer se deixar apaixonar por ninguém, porque ele ainda pensa na garota do baile de máscaras. O que eu mais gostei nesse livro, eu adoro histórias do estilo Cinderela, isso é fato. Mas o que eu mais gostei nesse livro é que ele não é o padrãozinho dos outros. Como assim? Porque a Sophie não foi criada pra ser uma dama da sociedade que vai ser apresentada nos bailes de Londres. Muito pelo contrário. Ela teve sempre uma educação muito boa. E isso é o que faz, por exemplo, a Violet perceber que tem alguma coisa ali no meio. A Violet, gente, é uma personagem extraordinária. A mãe, né, do grupo todo. Eu adoro a Violet. E aí, é isso que ela faz perceber, tipo, poxa, a Sophie é muito bem estudada, ela é muito inteligente, ela fala outros idiomas. Então ela teve uma educação muito boa enquanto o pai dela ainda estava vivo. Só que ela acabou, né, saindo desse mundo quando o pai dela morreu e tudo mais, blá blá blá. Só que não tem as regras. Tipo assim, ela encontra com o Benedict e não tem aquele drama todo de dama de companhia, de não poder encontrar, de ficar mal falada. E isso é o que eu mais gostei. Tipo, o fugir da regra foi o que eu mais gostei desse livro. Além de que ele é maravilhoso, a Sophie e o Benedict são os meus amores dessa série. Assim, eu espero muito que eles apareçam na série da Netflix, porque a história deles vale a pena. Ficou com 5 estrelas e eu amei. Depois a gente segue pro que é... Não sei se chega a ser meu segundo favorito, mas eu acho que é o segundo favorito, ou talvez o terceiro favorito, que talvez empate com o outro, que é Os Segredos do Collie Bridgerton. E esse livro, ele é, assim, um grande impacto pra quem lê a série inteira. Esse livro ficou com 4 estrelas. Por quê? Porque ele volta pro padrão um pouco mais cansativo dos outros livros. O único que foge a essa regra de meio cansativo é o da Sophie com o Benedict, porque foge às regras, como eu falei, né? Mas isso é a minha opinião, também tem gente que gosta especificamente dessas regras nos romances de época, é porque não é muito meu estilo. Nesse livro daqui, o Colin, que é o irmão, ele descobre que está apaixonado pela Penélope. Quem é Penélope? Penélope era aquela excluidinha da sociedade londrina, porque ela era fora dos padrões, ela era mais gordinha. Me identifiquei. Só que assim, tem tudo a ver com como a mãe dela era obtusa, sem noção, sabe?
do tipo, vestir ela nas cores erradas e coisas do tipo. E aí ela vira uma solteirona. Ela entra na idade de ser uma solteirona. E aí ela meio que tá tipo, tô nem aí. Só que aí ela e o Colin percebem que sempre teve alguma coisa ali. E é a construção, né, desse relacionamento deles. E mais um segredo, que tá no título, galera, que permeia todo esse relacionamento. E é um grande segredo. É um segredo muito grande que eu já tinha pego spoiler. Não façam que nem eu, gente. É porque quando eu fui pesquisar o segredo, porque eu queria saber qual era o segredo, eu não sabia que eu ia ler o resto da série. Então eu li o segredo, mas aí eu quis ler o resto da série e me ferrei por saber o segredo. Porque aí acabou com a graça do livro. Inclusive, eu acho que foi por isso que ele não ficou com 5 estrelas. Porque pra mim, perdeu a graça de eu saber o segredo. Basicamente, é isso. Mas o Colin e a Penélope também são ótimos. A Colin... A Penélope é muito irônica, ela é muito ácida, ela tem comentários inteligentíssimos. E aqui a gente também percebe uma relação muito legal dela com a Lady Danbury, que é uma outra personagem que aparece nos livros todos, que é uma senhora, né, que tá ali na sociedade londrina também, que vai ter na série, porque ela também tem um relacionamento, assim, de comentários com os personagens principais do primeiro livro. A Lady Danbury tá em tudo, galera. Ela é show, eu adoro ela. A Lady Danbury, a Violet e a Sophie são as minhas personagens favoritas dessa série, de certeza. E a gente vai para Sir Philip com Amor, que eu acho que tá ali na briga pra ser o meu segundo favorito junto com o do Colin. Eu acho que fica batalhando ali pra entrar. Mas o top 3 pra mim, de certeza, é Os Segredos do Colin, um Perfeito Cavaleiro e o Para Sir Philip. É o meu top 3. Esse daqui ficou com 4,5. Não chegou tanto pra ser 5, mas ficou com 4,5. Nesse daqui a gente conhece a Heloise. A Heloise é a irmã mais, assim, sabe, sacadas geniais e tudo mais. A Hyacinth também tem muito disso, mas a Heloise é muito. A Heloise acabou virando uma solteirona junto com a Penélope. Elas eram melhores amigas, inclusive tem foto das duas juntas que saiu já da série da Netflix. As duas deitadas, assim, muito legal. Bem a cara delas, achei muito legal isso. A Heloise, ela sempre trocou correspondências, sempre ali durante tipo um ano, né? Sempre é exagero meu. Com o marido de uma prima dela de grau distante que faleceu. A Heloise sempre amou escrever cartas em todas as situações. Essa prima dela faleceu, tem toda uma história pesada no falecimento dessa prima. E aí ela resolve mandar uma carta de tipo, meus pêsames pro marido dessa prima dela. Só que aí eles acabam meio que se apaixonando a primeira carta, a primeira escrita, a primeira letra, não sei. E eles ficam trocando correspondência e tal. E ela já tá na idade pra ser uma solteirona, nunca se interessou por ninguém nos bailes da vida. Nos bailes da vida. E ele tá precisando de uma esposa porque ele tem filhos gêmeos que são fantásticos, eles roubam a cena quando aparecem, é surreal de bom. Adoro personagens secundários assim, ainda mais essas crianças arrasaram. E aí ele convida ela pra passar um tempo na casa dele, pra eles se conhecerem melhor, ele mora no campo. E quem sabe construir um relacionamento, porque ela é uma solteirona e ele é um viúvo, então ela topa. Porque ela dá, tipo, 3 segundos de loucura. E mesmo tendo uma família desse tamanho, que é pirada, ela escreve uma carta, tipo, beijos, fui. E vai. Tipo, é isso, ela vai. E aí, chegando lá, eles têm vários contratempos e tal. E eu estava amando esse livro. Por que ele não ficou com 5 estrelas? Porque durante um período do livro, ele me lembrou muito o do Benedict com a Sophie, porque não tinha tantas regras, porque ela já não tá mais num baile tentando chamar a atenção de alguém, ela tava na casa dele, no campo, construindo uma relação com ele. Ele era botânico e tal, tinha todas umas vibes legais, assim, sabe? Só que aí a família dela volta e encontra e vai ter que casar agora porque você desonrou a família, mas não com essas palavras, sabe? E aí quando entra de novo a família, o livro voltou pra vibe cansativa, voltou pra vibe padrão da época, o que não é ruim pra muitas pessoas, mas é porque me cansa esse padrão todo. Então, por isso que ele não ficou com 5 estrelas, mas assim, muito bom, é um dos melhores. Eu acho que a minha ordem oficial seria Um Perfeito Cavaleiro, Para Sir Philip com Amor e Os Segredos do Colin Bridgerton. É o meu top 3 desses 9 livros. Aí, se você tá cansado, segura que ainda tem mais. É uma série longa. Mas vamos lá. E a gente chega no Conde Enfeitiçado e esse pra mim ficou com 3 estrelas. Foi o mais, assim, longo. Não porque ele seja longo, porque ele não é. Mas foi o mais lento pra mim. O que acontece? Nesse livro a gente tem a Francesca, que é a da família, né, dos Bridgertons.
E qual que é o nome dele mesmo? O Michael. O que acontece? A Francesca se casou, era apaixonada e tudo mais, só que o marido dela faleceu. E o Michael era primo desse marido dela, e o título iria pra ele e tudo mais e tal. Então meio que o relacionamento deles começou por facilidade. Ela queria muito o filho, ele precisava virar o conde, né, em questão da família e tal. Mas não sei, o livro não me conquistou. Porque os dois ficam se sentindo culpados o tempo inteiro. Eu falo muito isso nos vlogs de leitura que eu faço, é só entrar aqui no canal, eu faço muitos vlogs de leitura em que eu comento leitura em tempo real. E assim, muitos livros, tipo, a maioria dessa estante se resolveria com diálogo. Tipo assim, sentar pra conversar, sabe? Você tá se sentindo assim? Eu tô me sentindo assim. Ah, vamos resolver isso? Ela se sente culpada por conta do marido, que, né, faleceu e a família dele toda ali e tal. Mas ela tá começando a gostar dele. Ele sempre gostou dela, desde que ela era casada com o primo, que torna ele mais culpado ainda. Mas é... Entenderam? Obrigada, era isso. E a gente tá quase lá, galera. Fica aqui firme, vamos lá. A gente chega no 7º livro, que é sobre a filha mais nova. Lembra que eu falei que a ordem não faz sentido? Pois é. Aqui a gente tem sobre a Hyacinth. Esse livro é muito legal, mas também não é nada espetaculoso, nível 5 estrelas. Ele ficou com 4 estrelas, o que é uma média super boa e tal. A Hyacinth, esse é um nome que, enfim, tem uma explicação sobre ele no último livro, no 9º, porque que ela se chama Hyacinth, que é uma flor, que eu esqueci agora qual que é a flor. É o nome de uma flor em inglês. Não lembro qual é. Mas enfim, é o nome de uma flor em inglês, Hyacinth. E é isso, beleza. Por muito tempo eu falava Hyacinth, mas continuando a vida. A Hyacinth, o que eu mais gostei desse livro é que ele tem tipo um mistério em volta dele. Por quê? Ela fica amiga do neto da Lady Danbury. Aquela Lady Danbury sensacional que eu comentei. Porque ele descobre... Ele tem umas tretas muito grandes com o pai dele, assim, gigantescas as tretas. E ele descobre o diário da avó dele. E esse diário pode conter várias coisas que vão facilitar a vida dele ou piorar a vida dele. Só que o diário tá em italiano. E a Hyacinth fala italiano. Então ela vai ajudar a traduzir. E eles descobrem que tem, enfim, tesouros escondidos e coisas na família. Ela descobre o segredo que ia, de fato, ajudar ou atrapalhar ele. E é claro que eles acabam se apaixonando. E tem muito dedo da Lady Danbury nessa história, então eu gostei muito dele pela presença marcante da Lady Danbury. Ela tem comentários ácidos, ela virou velha e tá nem aí pra nada, pra ninguém da sociedade, ela fala o que ela pensa quando quer. E a Hyacinth, assim como a Heloise, ela tem comentários muito, assim, espertos, rápidos, e a Hyacinth nunca ligou muito pro que os outros estavam pensando. Isso sempre preocupou muito a Violet, inclusive. Então, assim, é nessa vibe o livro, é muito legal, gostei. Ele termina de um jeito não muito legal, mas isso é meio que resolvido no último livro, o 9º livro, que é o epílogo extra. Mas só com ele você fica bem pistola com o final. Tipo, sério, eu fiquei tipo... Por quê? Beleza. Por último dos livros oficiais, né, porque o último é o livro de epílogos, então ele não chega a ser um livro oficial da série O Último Filho, que não é o mais novo, mas é o último filho da história, que é o Gregory. Esse livro eu já comecei rindo horrores, porque uma das personagens se chama Hermione Watson. Segundo a autora, não foi planejado, porque, né, Hermione Granger e a atriz que faz a Emma Watson, segundo ela, não foi planejado, foi tipo alguma coisa do inconsciente dela. Mas, cara, é muito, assim, pra não ter sido, sabe? Então, fica aí o questionamento. Mas ele ficou com 3 estrelas também. Eu achei que só um tinha ficado com 3 estrelas, mas esse também ficou com 3 estrelas, porque eu não me apeguei aos personagens. Lembrei o motivo. Primeiro que ele segue toda a vibe dos outros livros, né? De muita pompa e circunstância. Basicamente, o Gregory se apaixona pela Hermione, mas a Hermione tem toda uma treta na vida dela e já tá apaixonada por outro. E a melhor amiga dela, que é a Lucy, enfim, entra na jogada e tal, e aí ela vai ajudar ele com a Hermione, mas é claro que eles vão acabar se apaixonando, né? Tem uma vibe que eu comentei que parece o primeiro livro dessa série que tá aqui, ó, dos Off-Campus da Elle Kennedy, o acordo. Do tipo, tá, eu vou te ajudar com outro, mas acaba se apaixonando. É essa vibe. Então... Só que a treta grande, que eu não posso esquecer de comentar, é que a Lucy tá prometida pra outra pessoa há 50 mil anos.
E aí ela vai casar com essa outra pessoa, só que o Gregory percebe que ele tá apaixonado, tipo assim... Lembra também aquela música da Taylor Swift, Speak Now? Então tem essa vibe também. O livro tinha tudo pra ser muito bom. Isso é uma das coisas que mais me revoltou nesse livro. Porque não era pra ele ter ficado com 3, era pra ele ter ficado com 5 estrelas. Só que, pensa numa enrolação. Tipo assim, ele foi começar a ficar bom, ele tem 300 páginas, mais ou menos. E ele foi começar a ficar bom na página 200. Tem vlog de leitura. E aí, da página 1 até a 200 é puramente enrolação pra na 200 surgir até crimes na história. E ficar interessante. Mas aí, poxa, ficar interessante faltando 100 páginas pra acabar, 3 estrelas. E aí a gente chega... Aí a gente chega no momento em que eu quebro meu Kindle. Mentira, não quebrou não, porque tem uma capinha linda. Enfim, aí a gente chega... Adoro essa magia, olha. Tá preparado? Tá preparado? E aí a gente chega no oficialmente último livro dessa série. Esse vídeo já tá gigante, mas é uma série gigante. Que é E Viveram Felizes para Sempre. Que é o 9º livro, mas ele não é especificamente sobre ninguém, e sim sobre todos ao mesmo tempo. Esse ficou com 4 estrelas. Ele é um epílogo extra para cada um dos 8 livros. Mais um conto extra sobre a vida da Violet, que eu achei muito legal, muito mesmo. Jacinto, eu acho que é esse a tradução de Hyacinth, da flor. Não lembro. Mas eu acho que é. Compromisso daqui a 10 minutos, eu preciso terminar esse vídeo. Vamos lá. Eu achei meio enrolado, tem vlog de leitura aqui também. Mas assim, vamos por partes. O epílogo do Duque e Eu, né? Eu tô olhando aqui pra conferir a ordem. O epílogo do Duque e Eu achei que, ao invés dele... A Julia Quinn falou no prólogo... É prólogo, né? O que fala antes? É. Que ela ia escrever um epílogo extra pra resolver as perguntas que os leitores enviaram pra ela sobre a série. Mas o epílogo extra do que eu me deixou com vontade de, tipo, um terceiro epílogo extra. Porque ele vem com uma informação que você fica assim, você vai parar aí mesmo? E ela para. O do Visconde que Me Amava, achei péssimo. Nossa, que trem enrolado. Era um jogo com a família que, nossa, me deu preguiça. Um Perfeito Cavaleiro, eu estava muito animada pra ler, porque é o meu livro favorito. Mas eles não focaram na Sophie, eles focaram em uma das irmãs malvadas da Sophie, das meio-irmãs, na verdade nem é meio-irmã, né, das pseudo-irmãs dela, que é a mais legalzinha, que merecia super... É um epílogo muito bom, assim, eu adorei ler, mas me decepcionou porque não era sobre os personagens do livro, sim sobre um personagem secundário. É bom, mas não era o que eu esperava. O dos Segredos de Collie Bridgerton, eu amei o epílogo, porque é uma coisa que eu realmente estava querendo saber. O do Para Ser Philip, é sobre a filha do Philip, e a vida adulta dela sendo apresentada pra sociedade, se apaixonando e tal. Achei legalzinho, mas também queria ter visto mais sobre a Heloise e não sobre a filha do Philip. Um Beijo Inesquecível, esse é sobre a Hyacinth, né? E esse é o melhor dos epílogos, o do livro da Hyacinth, do Um Beijo Inesquecível. Porque, lembra que eu falei que o final me deixou muito pistola? Esse epílogo resolve o final que me deixou pistola, então, stop. E o do último... Se eu não tô me lembrando é porque não foi tão impressionante. E aí depois que terminam os 8 epílogos extras, vem um conto contando um pouco sobre a vida da Violet e por que da Julia Quinn nunca ter dado um segundo marido pra Violet. E sobre a vida dela se apaixonando, a vida dela antes de ser a mãe dos 8 Bridgertons e tal. E um pouco depois também dela virar a mãe dos 8 Bridgertons. E é nesse conto que explica o nome da Hyacinth, que eu comentei. E é isso! Esses são os 9 livros. Enfim, aqui só tem 8 porque um tá no Kindle, mas esses são os 9 livros dos Bridgertons. Vale muito a pena, mas assim, se você for começar a ler agora, eu indico você fazer tipo eu fiz. Um por semana, se você ler em um ritmo menor, um por mês. Se você ler num ritmo médio, 2 por mês, talvez, por aí. Por quê? Foi mais ou menos 2 meses que eu levei pra ler, porque eu li, tipo, por aí. Porque, assim, é uma série cansativa se você ler tudo de uma vezada só. Porque ela é muito parecida uma coisa com a outra. Porque são 8 irmãos na mesma sociedade londrina. Então, assim, os que se destacaram mais pra mim são os que fugiram mais do padrãozinho. Tipo, o da Sophie, o da Heloise e tal. Porque fugiram um pouquinho da regra da sociedade londrina. Então foram os que eu mais gostei, provavelmente por conta disso. Vale a pena? Vale! É uma série com 8 livros que conseguiu manter uma média de 4 estrelas.
Eu acho que vale muito a pena. A escrita da Julia Quinn é ótima. Eu não sou muito fã de romances de época, eu descobri isso de fato. Tanto que já me indicaram outra série da Julia Quinn que se passa nesse mesmo universo, que é do Smith, que elas aparecem, tinha uns concertos com ela e tal, elas e tal. Mas eu não vou ler por agora, talvez não sei quando. Eu quero ler mais romances de época pra dar chance pra outras autoras. Porque, né, eu li 9, mas eram todos da mesma série, da mesma autora. Mas, enfim, então vou dar uma pausa, mas realmente não é meu estilo. Muitas coisas da sociedade, ter que seguir regra e tal, eu sei que é da época, mas me irrita. É minha personalidade, então, né, tem isso. Deixa eu ver o que mais. De forma geral, é muito bom. Eu estou animadíssima, curiosíssima pra ver a série da Netflix. Quero muito ver. Vale lembrar, então, também, eu já comentei, além de romance de época, é um romance com um quê erótico. Então, tem cenas desse estilo. Então, espere por isso, porque vai ter. Deixa eu ver o que mais. De forma geral, é isso. Eu gostei. É uma média de 9 livros. 9 livros, uma média de 4 estrelas, então top, vale muito a pena. Me surpreendeu muito. Eu tô triste que eu vou ter que devolver todos os livros pra minha mãe, porque eu queria todos eles na minha estante. Sim. Talvez mais pra frente na vida, se rolar uma promoção muito grande, eu compre pra mim os livros todos. E é isso. Minha mãe não tem o 9º livro, por isso que eu li o último no Kindle, porque eu comprei no Kindle, tava em promoção, inclusive no dia. Então, dei sorte. Se você gostou desse vídeo, não esquece de vir aqui embaixo, clicar em gostei, porque ajuda muito o meu canal. Se você ainda não é inscrito, também é só vir aqui embaixo, clicar em inscrever-se, porque você vê toda essa loucura de todo mundo. Se você já leu os Bridgertons, comenta aqui embaixo qual o seu favorito, se você concorda ou discorda com alguns dos meus comentários. E se você tá tão animado quanto eu pra ver a série da Netflix, porque, enfim, as fotos me deixaram bem curiosa. E eu esqueci de comentar um negócio muito legal. Durante a série, né, uma parte da série, porque em algum momento a gente descobre quem é, tem uma comentarista, jornalista, que é a Lady Whistledown, que é comentários ácidos e fofoca. É tipo um Hugo Gloss misturado com Léo Dias, só que de época. Mais ou menos isso. E não tão malvado quanto um dos que eu citei. Mas nessa vibe, assim, de fofocas da época das famílias que estavam bombando ali na sociedade londrina. 2 minutos pra terminar esse vídeo. Aí, é isso. E na série, ela vai ser a voz da Julie Andrews. Tipo, a Julie Andrews, que fez Mary Poppins, sabe? E entre vários outros, The Sound of Music, enfim, vários outros fantásticos e maravilhosos. A Julie Andrews. Então é isso, se você gostou desse vídeo, já sabe, curte, se inscreve, me segue no Instagram, me segue no TikTok. A gente se vê no próximo vídeo, eu já falei demais e hoje o dia é bem apertado. A gente se vê no próximo vídeo, tchau!